Já parou para pensar como é que funciona aqueles serviços de dialog que a gente vê nessas bibliotecas mais famosas, né, como Angular Material ou NG Bootstrap, onde basicamente a gente usa uma service com o método open e aí uma dialog linda aparece, onde a gente consegue customizar e tudo mais. Já parou para pensar como criar isso? Então, eu parei agora e eu quero mostrar como você consegue fazer isso também, beleza? Bora lá ver então. A ideia é bem simples, na verdade, tá? Na verdade, o que eu fiz aqui foi, bem dizer, uma engenharia reversa, tá? Do Angular Material. Eu não consegui olhar a fundo o código, até porque a solução do Angular Material é bem abstrata, tem muita camada de abstração. Então eu fiz algo aqui realmente imaginando como a gente já está acostumado a usar, né? Então basicamente o que eu fiz? Criei um serviço Dialog Service, que eu já vou mostrar, tá? Tá tudo dentro desse projeto, que inclusive está no GitHub, que eu vou deixar aqui no link do vídeo, tá bom? Então aqui basicamente a gente está usando, né, o nosso serviço e vai ter um método open, beleza? E nesse open, como dá para ver aqui na assinatura, ele recebe um component, tá? Setpay aqui com type, né, que é geralmente usado para tipar componentes. E ele passa já aqui o tipo genérico aqui, ele já pega, isso aqui é coisa de TypeScript, né? Ele pega o T aqui, né, do tipo genérico já do parâmetro e já tipa para quem quiser usar dentro dele. E aí, algo bem comum do Angular Material, pelo que eu lembro, ele tinha ali um método, né, que ele retornava uma dialog_ref, tá? E tinha o método afterClosed. Então, basicamente, esse afterClosed retorna um observable, né? Que aí a gente pode usar para recuperar algum valor, né? Caso a dialog seja de confirmação ou alguma coisa nesse sentido que a gente use para capturar um valor, né? Uma pop-up, pergunta o valor para o usuário e aí a gente captura e faz alguma coisa a partir disso, tá bom? Então é isso aí, a gente tem a lógica aqui. Então eu tenho basicamente um tratamento também dessa resposta. Nota que eu estou passando por um signal aqui, a resposta dessa after closed aqui, tá? Estou passando por um signal, o signal vem aqui, né? Ele começa com null, aí eu só faço tratamento aqui com computed para humanizar essa resposta, né? E aí, aqui, claro, eu estou esperando uma dialog de confirmação, então é sim ou não, né? Um boolean. Então, basicamente, só faço o trâmite aqui, tá? Então aqui eu tenho o template que estou usando, né? Não se assuste com o HTML, tá bom? Então é um negócio bem simples mesmo. Isso daqui é só para deixar bonito, basicamente. Então tem um botão para abrir a dialog, né? O botão que a gente estava vendo até agora, a ação aqui para abrir a dialog. E aqui tem só um cardzinho, tá? Para que a gente consiga mostrar a resposta que veio da dialog, né? Lembra que eu botei, ó, Humanized Result, tá? Basicamente a resposta é essa. Vou mostrar aqui no navegador. Olha que legal. Então tá aqui, ó, aguardando resposta. Lembra que eu botei aqui, ó. Então, quando é null, né? Ou seja, não abri a dialog ainda, não tive nenhuma resposta. Então, aguardando resposta, tá? Fica aqui. Eu aperto aqui, abrir dialog. Olha só que legal. Você tem certeza que eu vou ter um texto totalmente aleatório, tá? Mas como é uma dialog de confirmação, a gente pode customizar também, se quiser. Então, ó, aqui é não e sim. O sim retorna true, né? E o não retorna false. Então, botar não, ele vem aqui e bota não, tá? E o sim, sim. Aqui é porque eu fiz o tratamento, tá? Então, o resultado, se for true, ele muda para sim, né? Humanizando a resposta, né? Então, a gente faz software para pessoas, não para computador. Então, ó, legal. Show, né? Falei um monte de coisa, mas enfim, como é que funciona esse negócio, Henrique? Vou mostrar agora. Ó, não se assuste, tá? Se você nunca tentou fazer uma dialog, o negócio o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Mas é bem legal fazer isso, tá? Eu realmente gastei um tempinho aqui fazendo, porque eu fiquei bem curioso em como a gente ia fazer essa solução, tá? Então, realmente eu fiz uma engenharia reversa do Angular Material, tá? Então, ó, a gente tem um serviço aqui, Dialog Service, né? E aqui ele injeta algumas coisas, né, que são necessárias para a gente conseguir fazer a nossa operação. Então, aqui a gente tem um método open, tá? E ele recebe, né, como eu falei, um componente, né? Tipando aqui, genérico e tudo mais. Então, a primeira coisa que tem que fazer é criar um elemento, tá? Um elemento HTML mesmo, tá? Então, tô vindo aqui document, tá? Eu estou injetando o document, mas basicamente essa daqui é uma injeção que ela respeita mais o SSR do Angular, mas se quiser dá para usar o window document também. Então,
Aqui basicamente eu crio um elemento na tela, tá? Só crio mesmo, tá? Um elemento HTML normal. Então boto aqui e adiciono ele na tela com a paint_child, tá? Então basicamente eu adiciono aqui o container na tela. Nesse momento aqui a gente vai ter uma tag nova aqui no nosso body. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui tem o nosso componente, né? Então eu vou vir aqui, ó. Nesse momento ele abriu, ele criou esse elemento, ó, dialog container. Tá vendo aqui? Então, dentro desse cara que a nossa dialog vai ser criado, componente, tá bom? Aqui eu crio só uma variável, tá? Uma host, para que a gente consiga usar essa referência do componente que vai ser criado dentro da dialog. Isso daqui é o pulo do gato, tá? E aqui eu só crio um subject, né? Que é um tipo de recurso ali da RxJS, né? Que a gente permite emitir eventos, né, valores, e daí consumir esses valores como se fosse um observable, tá? Então fica bem legal aqui, convertendo para observable, fica bem legal e encapsulado. Então beleza, aqui, olha só que legal, eu venho aqui com a dialog_ref, tá? E eu crio um objeto seguindo a abstração aqui do dialog_ref. Essa classe aqui, né, na verdade vai ser um token de injeção, vai virar um provider. Ela funciona para que a gente capture dentro do componente da dialog, tá? O valor, né? Alguma coisa ali referente ao controle do estado da nossa dialog. Então a gente consegue fechar a dialog, tá? Vou até mostrar aqui para a gente ter uma imersão melhor. Ó, aqui é o nosso componente que vai realmente ser o componente criado, né? Com o conteúdo da dialog, tá? Então, olha só que legal. Eu estou injetando aqui o dialog_ref, né? Dá para ver aqui. Só deixa eu abrir de novo, né? Ó, dialog_ref, tá? Estou injetando o dialog_ref aqui. E aqui eu tenho alguns métodos, tá? Esses métodos aqui é puramente do componente mesmo. OnConfirmation, OnCancel. Então, basicamente, eu tenho o dialog_ref. E aqui, esse close, eu consigo passar um valor bem próximo do Angular Material, né? Eu consigo passar um valor pro dialog_ref. Mas o dialog_ref por baixo dos panos vai fazer muito mais coisa. Aqui é só uma classe abstrata que eu queria realmente ter um contrato, mas ter algo físico, né? Para que a gente conseguisse injetar isso, né? Afinal, interfaces no Angular não existem, né? No caso, não são transpiladas, né? São só um contrato abstrato do TypeScript. Então, classes abstratas funcionam como realmente um token JavaScript, né? Vira uma classe de fato no bundle final. E aí a gente consegue usar como um provider, né? Um token e também um contrato. Aqui no caso eu implemento esse contrato, tá? Pode ver que eu estou passando a tipagem. E no close, né? Eu pego e destruo basicamente o componente, tá? Eu destruo tudo, tá? Aqui eu faço de teste view, né? Basicamente eu removo o componente, né? Da view, no caso do ciclo de detecção da aplicação, tá? O application ref aqui, no caso, é a referência da aplicação criada, tá? No caso, depois se dá o bootstrap, o application ref começa a existir. E aí eu removo para ele não detectar mais mudanças. Aqui, componente ref, eu removo também, tá? Destruo ele, então não quero mais que o componente exista. Removo o container HTML, né? E emito um evento, né, ali no nosso subject com o valor que a gente passou no close. Lembra aqui? Então, ó, passou aqui, ó, true, false. Entendeu? Então, beleza, ó, bem legal de usar, né? Aqui embaixo, basicamente, eu crio um injector, tá? Só para a gente ter essa facilidade maior, tá? Lembra que a gente está injetando aqui? Então, esse cara é possibilitado de ser injetado aqui porque eu estou criando um injector, tá? O injector é uma classe que ele tem um método estático que se chama create, tá? Onde a gente consegue prover alguns providers, tá? Então, no caso, eu estou passando o token dialog_ref, que é uma classe abstrata, tá bom? E eu passo um valor aqui, que é o nosso dialog_ref aqui, que na verdade é um objeto, né? E aí eu passo a implementação. Então, use value, e aqui é quando a gente já tem a implementação pronta, né? Seja um objeto, uma função, qualquer coisa. Então, a gente consegue usar o use value para passar isso, e esse valor aqui já vai ser injetado diretamente, tá? Então, ó, vem aqui da dialog injector, tá? E aqui o pulo do gato. Eu acho isso daqui muito massa. Essa função create component é uma função aí do Angular
que permite a gente basicamente criar um componente, né? Ele retorna um componente ref, né, que é basicamente a referência do componente criado, e a gente passa, claro, o componente, né? Tô passando aqui, é o mesmo componente, ó, que vem por parâmetro, né? E aí ele pede para a gente passar, né, algumas coisinhas aqui, um environment injector, um host element e um element injector. Também dá para passar um projectable nodes, que é para quando a gente tem um ng content, aí a gente consegue passar ali e ele consegue mapear e fazer a projeção também, mas nesse caso não é necessário. Então basicamente eu passo o environment injector, né, que é um injector fora da árvore de renderização do Angular, ó, environment injector, tá? Ó, show. Então vem aqui, o host element é onde esse componente, né, ele vai ser renderizado, né? Então o Angular meio que ele dá um append child, né, nesse host element, adicionando o componente que ele está criando. Então container, né, é o que eu criei aqui, Dialog container, né? E, né, eu venho aqui e passo o element injector, que é realmente o injector que vai trabalhar dentro da árvore de renderização, né? Então, basicamente, eu estou criando um componente, eu estou criando um novo nível de injeção, né? Eu estou passando o Dialog Injector que vai ter disponível esse Dialog Ref aqui. Então, dentro do componente Confirmation, eu consigo injetar o Dialog Ref por causa disso, porque eu criei um injector filho, digamos assim, tá? Então, vem aqui, tá? Anexo, né? Attach view, beleza? Eu venho aqui, host view, olha só, pego o componente ref, host view, e anexo o componente ao ciclo de detecção do Angular, tá? Assim o Angular consegue checar esse componente também, tá no campo de visão do Angular. Quando ele estava só aqui, ele só tinha basicamente uma instância criada, uma referência criada. Agora sim, ele está vinculado à aplicação. E aqui eu retorno, né, esse objeto, né? Eu podia fazer um contrato aqui, mas eu fiquei com um pouco de preguiça, admito. Então, ó, basicamente faço um objeto com after closed. Aí eu pego aquele subject ali, né? Como não é uma boa prática a gente expor o subject, porque o subject ele tem um método next, como a gente viu aqui. Então, se a gente expor o subject diretamente, qualquer pessoa pode usar o next, né? E emitir eventos. Aí fica um encapsulamento sujo, né? Fica quebrado, na verdade. Errado, uma má prática. Então, a gente sempre... é legal a gente passar as observable, porque aí a gente passa aquele recurso ali do subject que tem um next, consegue emitir eventos, a gente fecha ele e faz com que o subject vire um observable. Aí ele vira uma caixa preta que só emite eventos e a pessoa só pode escutar esses eventos. Ninguém pode ir lá e lançar um evento também, fora desse contexto aqui, tá? Então fica aí uma dica também, tá? Então aqui, ó, on confirmation, né? Ele vai fechar dialog e aqui vai fechar também, os dois fecham, né? Na verdade um fecha com o valor true e o outro fecha com o valor false, tá? Então, ó, última coisinha aqui, ficou bem massa, cara, eu fiquei bem orgulhoso dessa proeza aqui. Nunca tinha parado para fazer uma dialog, tá? Então, ó, que legal. Aqui, né, no caso, eu criei alguns componentes para ficar mais parecido ainda com o Angular Material, tá? Então, olha só, app dialog actions, né? Então, basicamente, eu tenho esse componente aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Basicamente, eu tenho esse daqui. Eu fiz uma abstração, né? Só para a gente ter uma usabilidade melhor, tá? E aqui, caso você esteja se perguntando, eu estou usando, né, o DaisyUI, que é um plugin, né, do Tailwind, tá? Então, o DaisyUI, ele fornece para a gente, basicamente, uma abstração em cima do Tailwind, tá? E permite com que a gente deixe a aplicação bonita, né, e com classes super fáceis de usar. Então, basicamente, aqui eu estou usando essa Dialog Model aqui, tá? Que ele usa basicamente algumas tags do HTML5, Dialog aqui, que facilita, ele até cita aqui, que é o recomendado e tal, por acessibilidade e tudo mais, por, enfim, instrumentos, né, ferramentas que ajudam na acessibilidade visual das pessoas, conseguem identificar facilmente esse tipo de tag e tudo mais. Então é meio semântico. Então, ó, eu tô aqui basicamente implementando dessa forma, tá? E eu só modelei aqui para quebrar um pouco, para organizar e abstrair, para não precisar ficar replicando essa solução em toda a Dialog que for criar. Então eu criei aqui um componente, Dialog Component, tá? Que renderiza já ali a parte que molda a modal, né? Para o DaisyUI também conseguir trabalhar. E só botei uma projeção aqui com ng content, tá?
E também criei uma parte para actions, tá? Que é uma classezinha do Daisy UI, que ele põe aqui model action, tá? E uma projeção. E também criei aqui uma diretiva para título, né? Isso daqui é uma parada muito legal do Angular Material, né? Que ele tem realmente aqui uma diretiva para título. Pelo menos na época que eu usava tinha. Então, ó, vai dizer aqui o que ele faz. Ele pega, né? Na hora que ele cai em cima de um elemento, ele vem aqui no atributo classe, né? Aqui do nosso elemento host, né? E adiciona essas classezinhas aqui, que é basicamente o que vai fazer virar um título ali, né? Pra gente, tá? Então, olha que legal. Então, vem aqui, ó. Tô usando aqui, então você tem certeza. É um título. Aqui o P é um conteúdo. Eu poderia ter criado um componente também, tipo app dialog content, para só abstrair isso daqui. Mas eu não vi muito valor, porque não tem nenhuma classe específica para conteúdo. Mas aqui eu estou usando o nosso dialog action também, tá? Então, olha que legal. Ficou bem massa, cara. Ficou bem legal, assim. Fiquei até impressionado como ficou sucinto e simples de usar, sabe? E, de certa forma, simples de manter também, né? O código aqui foi feito em meia hora. Então, dá para melhorar bastante ainda, mas já tá bem legal de usar, tá? Então, basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui na solução. Vou dar uma refrescada na mente, ó. Vou vir aqui, ó. Sim. Não. Massa, né? Achei muito massa. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like aqui, tá? Ajuda bastante o canal e faz com que esse conteúdo seja entregue para pessoas que também querem consumir mais conteúdo sobre Angular. Às vezes pessoas que estão começando no framework, pessoas que querem se atualizar, tá bom? Então, deixa o like aí, não custa nada, de graça. E também se inscreve no canal, toda quinta-feira, né? A gente tem vídeo novo aqui sobre Angular ou alguma novidade que envolve Angular, tá? Mas realmente é muito sobre Angular. Então, se você gosta de Angular, ou se você está aprendendo, ou se você gosta de TypeScript no geral e tem aí um carinho próximo com Angular, se inscreve aí no canal, porque você vai ficar por dentro de muita coisa, principalmente do que está surgindo de mais recente no Angular, tá? Beleza? A gente vai ter também um curso, né? Tá quase saindo pré-venda, quase mesmo. Tô trabalhando arduamente quase todo dia para que esse curso termine. Falta alguns poucos módulos, tá? Então, basicamente, a gente já vai ter aí, acredito, nesse próximo mês, uma pré-venda, tá? Então, se inscreve aí no nossa landing page. Tá aí num dos links da descrição, se não me engano, o primeiro ou o segundo, tá? Você vai achar rapidinho. Bota seu e-mail lá para ficar por dentro, para que eu consiga, né, passar as informações de quando eu tiver o lançamento e você conseguir acessar a melhor oferta. Esse curso vai ser sobre testes automatizados com Angular, tá? Onde você vai aprender basicamente do básico ao avançado. Tudo que você tem que entender sobre testes automatizados. E eu não estou de brincadeira, tá? Desde testes unitários de integração e end-to-end com Cypress, tá bom? Tudo isso usando Nx, Jest e NGMox, tá bom? Ferramentas aí que são amplamente usadas em muitos projetos mundo afora, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo e aí, até mais.